Todas nós já ouvimos ou alguém já nos disse diretamente: faz o teu melhor, entrega o teu melhor, vais ver que vai dar resultado, vais ver que vai dar certo. E se essa frase de incentivo for só um incentivo? E se não der certo? E se fazer o nosso melhor não for o suficiente para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos? Como é que nós lidamos com isso? Porque a frase, o incentivo foi: vai, faz o teu melhor que vai dar certo. Faz o teu melhor que vai dar resultado. Não deu. E agora? Olá, estrela da minha vida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E, como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. A nossa conversa hoje é uma conversa não tão agradável, mas a gente sabe que a vida nem sempre é agradável e que há assuntos que nós precisamos sim de ter a abertura, a frontalidade e o descaramento mesmo de encarar, de conversar sobre essas coisas, de refletir junto sobre essas possibilidades que a vida muitas vezes atira para cima de nós e que é muito mais forte do que nós. Eu acredito honestamente que falar sobre esse tema é algo do qual eu tenho alguma propriedade, porque eu já tive muitos momentos em que eu dei tudo de mim, eu dei o meu melhor, principalmente nos projetos que eu tiro do papel, nos projetos que eu invento de tirar do papel. Eu agora lembrei-me, não estava de todo no meu roteiro, mas lembrei-me de uma situação que eu posso trazer aqui de uma forma mais pontual para ilustrar aquilo que eu quero trazer para vocês. Mas assim, acontece muitas vezes mesmo. Sem ser nesse caso que eu me lembrei que eu vou contar, recentemente uma coisa que eu faço muito e que eu sei que nem sempre transparece, porque é algo que eu não mostro muito, mesmo quem me segue no Instagram, se tu ainda não me segue, segue por lá, que eu mostro muito os bastidores do que acontece, que é @Edilane Cardoso, tá? Mas eu sei que muitas vezes as pessoas não veem aquilo que está por detrás, por eu não mostrar muito, mas uma das coisas que eu faço muito é investir em profissionais para ajudar-me enquanto profissional, enquanto a pessoa que está nessa constante luta, nessa constante batalha para tirar os seus projetos e suas ideias do papel. Eu tenho consciência plena que há muitas coisas que eu não sei. E como eu tenho essa consciência, eu vou em busca de pessoas que possam ajudar-me a superar algum desafio que eu tenho e em fazer as coisas para que eu consiga alcançar um determinado objetivo que eu quero. Só que existem duas coisas que eu tenho aprendido nesse processo. A primeira é que o tempo faz, sabe, ele toma o seu tempo. Lembro-me de ter uma música da Maria Gadu que diz: tempo. Eu não sou uma grande cantora, mas verdade é essa. Nós muitas vezes precisamos ser pacientes com o processo e nós queremos acelerar o processo e não é o momento. E as coisas simplesmente não acontecem, não é? Isso também faz parte, já para trazer o assunto de muitas vezes tu fazes o teu melhor, mas não é que tu não fizeste o teu melhor. Tu realmente fizeste o teu melhor e entregaste o teu melhor, mas muitas vezes o momento para aquela ideia, o momento para aquele projeto, o momento para aquele resultado que tu queres, não é aquele. E é frustrante, eu sei, mas muitas vezes não é. E nós precisamos aceitar isso. E recentemente eu contratei pessoas para trabalhar e ajudar nessa questão toda do branding, e por vários momentos eu ouvi: não entendo porque que não está a funcionar, não entendo porque que essa estratégia não está a dar certo, não entendo porque tu estás a fazer tudo certo. E é frustrante tu ouvires isso de um profissional, que tu estás a fazer tudo certo, que tu estás a dar o teu melhor, que tu estás a entregar tudo, porque eu também sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu entrego o meu melhor. Eu tenho consciência disso, que eu dou o meu melhor nas coisas.
Mas às vezes o resultado que nós esperamos não acontece. Não acontece. E como é que faz? Eu quero saber de verdade como é que vocês fazem desse lado quando vocês sabem que vocês entregaram o vosso melhor e que vocês entregam o vosso melhor, mas que o resultado que vocês estavam à espera, esse resultado não acontece. Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam? De verdade, porque não é fácil, é frustrante, é doloroso, sabe, tu tens um sentimento de que tu fracassaste. Eu acho que essa é a palavra. Muitas vezes tu sentes que tu fracassaste. Eu, em 2017, quem não me conhece, já vai fazer quase 10 anos, eu comecei na internet com um blog. Na altura, não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, eu quando criei o blog, eu já queria que isso se transformasse numa profissão, ou nisso, naquilo e tal. Eu sabia que havia muitas pessoas que tinham um blog, que pessoas que começaram o blog por volta de 2012. E é engraçado porque eu comecei um blog por volta aí de 2013, 2014. Por causa, aliás, sim, mais ou menos nessa altura, 2012, entre 2012 e 2014. Só que na altura eu não tinha nem estrutura mental, emocional, e eu nem sabia sequer o que eu estava a fazer. Eu simplesmente tive um desafio na faculdade de um professor de informática para criar um blog. Eu fui lá, na altura era uma plataforma que estava muito conhecida na altura, o Blogstop, não sei o quê, qualquer coisa do gênero. E eu escrevia como se fosse um pseudônimo, acho que é assim que se diz. Eu não assinava os textos com o meu próprio nome, eu não mostrava a minha cara, ninguém sabia quem eu era. E aqui, vamos ser sinceros, aquilo eram textos muito deprimentes, porque era a fase da vida em que eu estava naquele momento. Então, na altura, para mim, tanto é que eu, normalmente, quando eu conto a minha história, quando eu falo da minha história, eu nem falo desse primeiro blog. Eu conto o meu início a partir de 2017, que foi quando eu comecei a levar a escrita na internet num blog muito mais a sério. E na altura, eu morava em Londres na altura. Estava a fazer um estágio que também foi um fiasco. Eu já contei essa história aqui no podcast, mas foi todo um fiasco. E eu comecei aquele blog, só que eu não tinha nenhum intuito daquilo virar a minha profissão. Quando eu comecei, eu só queria escrever e partilhar as minhas experiências e gerar conversas e coisas. Tal e qual como eu tenho esse podcast. Eu acho que assim só mudou o formato, mas o intuito por detrás é exatamente o mesmo. É partilhar para que mais mulheres, elas realmente entrem em ação e elas vão atrás dos sonhos dela, tenham essa confiança e segurança de tirar ideias e projetos de papel. Eu quero que vocês partam para a ação. Eu quero que todas nós, mulheres, que temos uma ideia, queremos tirar algum projeto de papel, que a gente vá e coloque isso no mundo, sabe? Tipo, a vida é curta, então não adianta nós termos uma ideia e guardar essa ideia só para nós. Pelo menos é a forma como eu vejo as coisas. E o intuito desse podcast é que realmente tu não coloques limites nos teus sonhos e tu vás e coloca no mundo. Vamos ver no que dá, sabe? E eu gostava muito de escrever naquele blog. Eu tive o blog durante muito tempo, até início de 2019, porque houve uma altura que eu comecei a escrever nesse blog em inglês. O nome do blog era em inglês. E eu comecei a sentir muito forte uma vontade de escrever em inglês, de falar. E é engraçado porque naquela altura eu me lembro que o único pensamento que me passava pela cabeça é: Edu, se tu nasceste no lugar em que tu nasceste, sendo a tua língua oficial português, então se calhar tu deverias escrever em português. Se calhar tu deverias falar para essas pessoas que entendem a língua que tu estás a falar, não é? Porque o inglês na altura, havia muitas pessoas a fazerem o trabalho em inglês e havia muito poucas pessoas a fazerem esse tipo de trabalho em português. E eu pensei, vou ser eu. A minha mania de vi aqui uma brecha, não tem ninguém, em vez de exigir a outras pessoas que sejam essa pessoa e que representem, vai lá e faz tu, sabe? E eu pensei, tem que ser eu. Então em 2019, em março de 2019, mais ou menos,
eu criei o meu blog em português e comecei a escrever em português, mas eu não conseguia abrir mão do outro, então eu meio que mantinha os dois blogs. Sério, eu nem sei como é que eu encontrava tempo para isso. Então eu meio que mantinha os dois blogs. Eu já tinha o trabalho que eu tenho hoje em dia e eu estava ali a dançar entre dois blogs, a publicar toda semana, e eu até cheguei a publicar 2 artigos por semana, terças e quintas. Eu tô aqui assim, ó, tempão já. Então, eu acho que eu tenho propriedade, né, para falar sobre coisas não darem certo, sobre eu fazer o meu melhor e ainda assim não funcionar. Ou será que eu não fiquei tempo suficiente para que aquilo funcionasse? Não sei, eu só sei que ao longo do ano de 2019, ao mesmo tempo que eu estava a criar esse blog em português, começou a surgir essa vontade dentro de mim de, vamos sair do texto, porque na altura eu também comecei a ouvir muitos podcasts. E eu gosto de falar, né, gente? Quem me segue ali no @DelaniCardoso, vocês veem que às vezes eu trago reflexão e a minha reflexão não fica pelos 2, 3 stories. Às vezes são 6, 8. Às vezes eu penso, pra quê? Tipo, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir. Então, começou a surgir dentro de mim uma vontade de colocar a voz no mundo, sabe? Na altura nem era tanto o meu rosto, porque o videocast, não é, que é esse formato que nós estamos agora, não existia tanto, era mesmo podcast, o intuito era o áudio. Então eu me lembro que aí por volta do verão, junho, julho mais ou menos, eu comprei os equipamentos, o microfone todo montado e tal, mas ficou na caixa. Nem abri a caixa, nem tirei durante meses. Só para em novembro que eu pensei, vamos começar a pegar esse projeto e tirar esse projeto realmente do papel e fazer acontecer. Então eu comecei a estudar muito sobre podcast, sobre como fazer podcast. Eu baixei a ferramenta que era preciso. Eu fiz tudo. Então eu paguei uma plataforma na altura, não fazia o upload diretamente pelo Spotify, porque eles nem tinham essa opção na altura, acho eu. Então eu paguei uma plataforma, vi como é que se fazia o upload e sim, eu fiz tudo. Eu tentei ver como é que se fazia a melhoria da qualidade do som, não é? Já que eu gravava em casa e não era um ambiente acústico nem nada disso. Sim, tudo isso. Então eu gravava, eu sentava, eu editava. E é engraçado que na altura, hoje eu gosto da edição nessa coisa mais fluida, não é? Como se fosse realmente estar sentada aqui no fundo do sofá comigo e nós estávamos a ter uma conversa. Na altura eu cortava e foi engraçado que esse processo foi muito útil para mim, para eu hoje conseguir sentar e gravar com uma fluidez de uma conversa normal, sem tantos vícios linguísticos, embora eu tenha consciência que eu ainda tenho muitos vícios linguísticos para trabalhar. Mas na altura eu fazia muitas pausas e muitas... eram muitos vícios linguísticos. E eu tive o trabalho de ouvir-me falar, perceber em que momentos eu fazia pausas necessárias e eu comecei a cortar as pausas. E aquilo estava a irritar-me bastante, porque eu pensava, nossa, porque depois a pessoa ouvir não parece natural a conversa. Então eu fui melhorando muito e eu fiz isso até os nossos... sei lá, foram quase 90 episódios de podcast gravados assim. Muito, tipo a maior parte. Nós estamos no estúdio há, sei lá, há um ano para cá que nós começamos a gravar no estúdio realmente, então foi assim, muito tempo. E quando eu comecei em 2019, porque o primeiro episódio foi ao ar dia 14 de dezembro, 19 de dezembro, não me lembro muito bem, 2019. E quando eu comecei com o podcast, eu ainda mantinha o blog. Então eu escrevia no blog, tinha o podcast, tinha uma aba dentro do website onde estava o blog, que era só a aba dedicada ao podcast, onde eu fazia quase que um resumo do podcast e ainda colocava ali agora esqueci-me como é que se chama, mas era mesmo como se fosse um widget do podcast que a pessoa podia clicar no próprio website e ouvir o episódio do podcast. Na altura nós tínhamos muito mais downloads também. Justamente eu acredito que seja por causa de todas essas opções que eu dava da pessoa ter o contacto com o podcast e ouvir o podcast na altura. Assim, de forma
conjunta pensando, não é? Porque hoje em dia com o YouTube, nós estamos no YouTube, obviamente que nós acabamos por ter muito mais impressões e muito mais visualizações, mas na altura, na plataforma, as nossas métricas eram muito boas na altura. Só que eu, quando comecei esse primeiro blog em 2017, eu não pensava muito nessa coisa mais profissional e isso tudo. Quando eu comecei já com o segundo blog, quando eu lancei o podcast, a coisa já começou a ficar diferente. Eu comecei a pensar, como é que a gente pode fazer com que isso se torne numa coisa muito maior? Como é que a gente pode fazer com que isso se torne algo, enfim, mais rentável? Eu me lembro que o primeiro produto que eu lancei foi em 2019 e foi um e-book. Se me perguntarem o que é feito desse e-book, não sei. Eu vendia na altura na Amazon, era em inglês o e-book. Assim, gente, eu hoje em dia, quando eu pego uma mulher para ajudar ela a tirar um projeto de papel, é porque eu já tirei muito projeto no papel. São muitas ideias que já foram colocadas no mundo e já foram testadas e que acabei de perceber, funcionou, não funcionou, por aqui. A gente testa dessa forma, faz isso, faz aquilo. Então, tudo isso também serviu para a minha experiência. Mas eu me lembro que em 2021 eu comecei a entrar num burnout muito grande. Porque era muita coisa. Pensa, eu tenho o meu trabalho e eu tenho todos esses projetos em paralelo na altura. Quando veio a pandemia, obviamente eu estava em casa e eu intensifiquei a produção bastante. Só que ao mesmo tempo foi na pandemia que eu comecei a receber as primeiras clientes. Inclusive, a minha primeira cliente foi justamente que ela chegou para mim e ela queria tirar um projeto de papel. Olha que engraçado. Ela queria tirar um projeto de papel. Na altura era um e-book e depois foi uma mentoria em grupo que a gente construiu. Então, aquela mulher, ela queria tirar projetos de papel. E eu comecei a receber clientes, a atender clientes, a trabalhar. Gente, foi um conjunto de coisas. E quando eu comecei, quando eu voltei para o meu trabalho, né, quando passou aquela fase da pandemia, eu voltei para o meu trabalho, eu não conseguia dedicar tanto tempo. Então, dentro de mim, eu pensei, eu fracassei. Eu fiz o meu melhor e eu não consegui. Não deu certo. Eu estava completamente esgotada. Eu estava sentindo que eu não estava a ser nada recompensada por nada daquilo que eu estava a fazer. Que eu estava a trabalhar em vão. Mas se fores parar para pensar, eu nem comecei aquilo com a ideia de vou ganhar alguma coisa. Eu só comecei a pensar isso depois. Quando eu lanço o podcast no início de 2020, quando vem a pandemia, as pessoas começam a me procurar e procurar a minha ajuda para tirar os seus projetos de papel, para começar a utilizar o digital, porque elas viam que eu já produzia conteúdo no digital, então eu já fazia isso, eu já tinha facilidade em fazer isso. Então elas começaram a buscar a minha ajuda. E aquilo foi se transformando numa bola de neve que me fez pensar, nossa, eu fiz o meu melhor e não foi suficiente. Eu fiz o meu melhor e não deu. E recentemente, quando eu ouvi de pessoas que eu achava que iriam ter a solução, que tipo, pô, você tá fazendo tudo certo. Você tá fazendo tudo bem. Mas eu não sei por que dá certo. Foi muito frustrante. Mas foi muito frustrante. Por isso, é que eu quis trazer esse assunto para cá, porque muitas vezes a gente parece que esconde o nosso processo, as nossas dificuldades. A gente quer mostrar que, nossa, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E eu acredito que nós precisamos normalizar cada vez mais isso. E não é que não tá tudo bem de, nossa, não, eu não consegui fazer isso. Não é nada disso. É porque o que eu entendi e o que eu entendo cada vez mais da minha experiência e do que eu passei e estou a viver e dos meus projetos. Primeiro, eu nunca defini quais seriam as minhas métricas de sucesso. Quais seriam as minhas métricas do ter dado certo. Entendem? Eu comecei com uma vontade e essa vontade, esse porquê, essa razão maior sempre me guiou e sempre me direcionou. E as coisas foram começando a acontecer numa velocidade e eu fui buscando conhecimento para suprir, para ajudar, para isso, para aquilo, para melhorar os meus projetos e aquilo que eu faço, mas nunca realmente parei para
pensar, tá, como é que a gente vai medir se isso realmente tá a dar certo? E o que aconteceu com esses profissionais que eu vejo hoje foi muito isso. Eles estavam numa fase complicada e eu também estava numa fase complicada, então estava todo mundo a resolver a sua vida, todo mundo junto. Então, não foi, obviamente, a melhor decisão naquele momento, mas também nós não soubemos mensurar exatamente o que nós queríamos e o que era preciso, porque hoje eu vejo que se nós soubéssemos definir isso, deixar isso claro logo do início, provavelmente muita coisa deu certo. Muita coisa deu certo. E todo o resto, ainda por cima, o trabalho que era, é um trabalho que o resultado ele vem com o tempo. O resultado ele vem com o tempo. Então, e depois outra coisa não deu certo com base no quê e com base em quem. Porque muitas vezes eu sinto que nós estamos a colocar a nossa régua do tamanho da outra pessoa. Percebes? Então, nós achamos que nós fracassamos porque nós estamos a fazer o nosso melhor não está a ser suficiente, e nós estamos a ver para as outras pessoas e nós estamos a pensar, nossa, eles estão a conseguir tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes, eu acho que é importante também deixar isso claro aqui, que parte desse processo de amadurecimento enquanto profissional mesmo e com os nossos projetos é aceitar e admitirmos que se calhar o outro realmente está melhor que nós. O outro está em melhores condições do que nós. E nós estamos a fazer o nosso melhor, sim, estamos a fazer o nosso melhor. O nosso melhor não está a ser suficiente. Sim, pode ser que realmente não esteja a ser suficiente, comparando com o nível e com a régua em que aquele mercado, em que aquele projeto, aquela ideia que eu tive está de maturidade, eu, dentro das minhas melhores condições, ainda assim, estou em desvantagem. E isso não serve para nos desencorajar, para nos paralisar, mas para servir de régua mesmo, de quanto caminho eu ainda tenho que percorrer, quanto caminho eu ainda tenho diante de mim para percorrer. E quando nós admitimos isso, que nossa, a régua aqui está alta, mas se eu não continuar a fazer o meu melhor, eu nunca vou chegar no melhor que eu posso me tornar. E por mais que seja algo muito doloroso tu olhares e pensares, o meu melhor não é suficiente, o meu melhor não está a ser suficiente, o meu melhor não está a levar-me de repente para o lugar que eu achei que eu iria estar ou que eu gostaria de estar, se eu desisto, é pior. Se nós desistimos da nossa ideia, do nosso projeto, porque nós fracassarmos em algo que disseram-nos que era só dar o nosso melhor e que o nosso melhor bastava e o nosso melhor não bastou, o nosso melhor não foi suficiente. Se nós desistirmos por causa disso, nós nunca vamos melhorar de facto. Então eu preciso continuar a fazer o meu melhor, porque a cada dia que eu faço o meu melhor, eu estou a fazer o melhor hoje do que eu fiz ontem. Então, se nós tivermos esse pensamento, eu acredito que nós podemos ser muito mais bem-sucedidas. Porque se eu olho para o outro, e se nós continuarmos a olhar para o outro com aquela coisa de eu nunca vou chegar naquele nível, e o meu melhor não está a ser suficiente, então é melhor eu parar e desistir, então essa ideia ela nunca vai existir. Ela nunca vai existir. Se bem que no livro The Big Magic, acho que a tradução para português ficou A Grande Mágica, de Elizabeth Gilbert, ela diz ali que muitas vezes quando
nós temos uma ideia e nós não damos vida a essa ideia e chegou ao momento de essa ideia vir ao mundo, essa ideia vai para uma outra pessoa. É quase como se fosse um processo de transmissão de ideia sem nunca tu teres aberto a boca e falado sobre isso. Mas a ideia precisa tanto de ganhar vida que se nós escolhermos não dar vida a essa ideia, a ideia vai encontrar alguém que esteja disposto a dar vida a ela. Gente, é mágico realmente pensar isso. Pensar que uma ideia ela quer tanto vir ao mundo que ela escolheu-me para colocar ela no mundo. Mas se eu decidir e escolher não dar vida a ela, ela vai para uma outra pessoa. E depois tem muito aquela coisa de nós vermos a ideia e pensar, nossa, eu tive essa ideia. Por que eu não fiz isso? Nossa, essa ideia era minha. E tu nunca abriste a boca para falar sobre essa ideia. Então, não é que a ideia era tua. A ideia precisava vir ao mundo. Tu simplesmente não foste capaz de enfrentar todos os medos, enfrentar os teus primeiros passos desconfortáveis para que essa ideia viesse ao mundo. E ela precisava vir ao mundo. É fantástico pensarmos por esse prisma. É interessante até pensarmos que às vezes a ideia ela não está dependente de nós para ganhar vida. Ela quer que sejamos nós. Mas se não formos nós, há de ser alguém. Porque... E eu, de verdade, quando li essa passagem, fez muito sentido para mim. Porque muitas vezes tu vês pessoas que dizem, nossa, eu tinha pensado em fazer isso, mas eu não fiz. Tá. Tu não fizeste, alguém decidiu fazer. É fantástico pensar isso, tá? Mas nisso tudo, o que eu quero mesmo que tu penses, que tu reflitas e que a gente reflita junto, tá? É sobre como lidar, de facto, com o dar o nosso melhor e que nós tínhamos certeza que esse melhor ia ser fantástico, ia nos dar um resultado estratosférico e não deu. E acredita, nós vamos pensar, fracassei. E é aí onde eu, pelo menos, penso muito. Se nós pararmos para pensar, os grandes inventores, cientistas, pessoas que criaram grandes feitos no mundo, não foi a primeira que eles acertaram. E naquele primeiro momento que eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, dentro das melhores condições que eles tinham. Eles foram com tudo, eles inventaram aquilo, não é? Dentro das melhores condições dele. E eles fracassaram. Agora, vamos pensar juntas aqui. Se aquela pessoa, ao ter essa ideia e ao fazer o seu melhor na primeira tentativa, e ao ter fracassado nessa primeira tentativa, porque fazer o melhor não foi suficiente e não foi o bastante, imagina se ela tivesse desistido. Hoje em dia, essa invenção, essa criação, não existiria. E a história está assim, repleta de pessoas, porque muitas das coisas que foram inventadas, muitas coisas que nós temos hoje em dia, foram inventadas em algum momento. Elas não existiam e alguém criou essas coisas. E hoje em dia, eu até brinco a dizer que hoje em dia já nada pode ser inventado. Que tudo o que a gente faz é inovar. Não é? A gente pega uma ideia que já existe e a gente vai dar uma melhoria consoante a realidade que nós estamos a viver hoje, não é? Hoje em dia, com a era digital, muitas coisas nós passamos a digitalizar e a tornar essas coisas melhor. Vamos pensar no telefone, que é algo que nós utilizamos todos os dias. Há uns anos não existia. E eu acredito muito que a ideia dos primeiros telemóveis veio muito da ideia dos walkie-talkies, não é? E alguém deve ter pensado, gente, eu não sei, tá? Eu não sei, eu tô aqui agora, é a minha imaginação, mas bora pensar como é que isso foi criado. A pessoa deve ter visto um walkie-talkie e pensado,
Imagina se todos nós pudéssemos ter um aparelhinho desse e que a pessoa do outro lado da cidade, né, nem vamos pensar muito longe, pudesse entrar em contato conosco, pudesse falar conosco, ou do outro lado do mundo pudesse entrar em conosco e falar. E eles pensaram, vamos inventar um walk-talk para as pessoas, as pessoas dia a dia, porque os primeiros, quem se lembra daquele Nokia 33? Enfim, não sei, corrijam-me aqui nos comentários, mas que era uma coisa, aquilo realmente parecia um walk-talk, não é? Que tipo, abria e fechava e tudo. Mas os primeiros telemóveis foram coisas muito diferentes do que nós temos hoje. E hoje em dia, basicamente, os smartphones foram uma inovação daqueles telemóveis e com acréscimo de coisas como uma câmera digital hoje que pode filmar, que pode fotografar. É como se tivessem juntado dois equipamentos e criaram um, sabe? Então, não é propriamente inventar. Não, inovaram, conseguiram criar algo novo a partir de coisas que já existiam. Pelo menos é a forma como eu realmente vejo isso. Mas imagina que a primeira tentativa fracassaram porque, assim, as primeiras tentativas são sempre as primeiras tentativas e fracassam. E muitas vezes nós nem sabemos que a primeira tentativa foi um fracasso porque aquilo foi feito no laboratório e aquilo explodiu e ninguém nunca contou essa parte. E nós só vemos o resultado final. Então nós partimos do princípio que aquilo já nasceu assim. Mas aquilo não nasceu assim, não é? Se nós pararmos para pensar, houve muitos experimentos até que o primeiro fosse lançado ao mundo e deixado para ser experimentado pelas pessoas. Quantas tentativas não houve para trás? E quantas dessas tentativas, provavelmente todas, não é? Eles não tiveram ali a dar o melhor que eles podiam e a fracassar. Por que conosco seria diferente? Por que conosco nós iríamos começar algo e na primeira tentativa, na segunda tentativa, ao dar o nosso melhor iria dar certo? Às vezes não dá. E nós precisamos saber lidar. E a forma como eu lido é pensar nisso tudo que eu trouxe aqui, não é? E fazer todas essas reflexões e também pensar na questão do tempo. Muitas vezes o tempo, ele é o Senhor, ele é o mestre. E se não está no momento certo para aquela ideia, não está. Só que isso vai me fazer desistir daquela ideia? Não. Eu vou continuar a amadurecer a minha ideia e a gente vai seguindo assim. Não é? Porque se eu desisto porque existem pessoas que estão em melhores condições, existem. Então eu sei, não é? Eu tenho aqui um parâmetro, uma régua que me faz perceber que existe aqui um parâmetro. Existe aqui um nível que eu preciso alcançar. Como é que a gente vai alcançar esse nível? Continuando a fazer o nosso melhor todos os dias. Continuando a entregar o nosso melhor. Continuando no gerúndio mesmo a fazer o melhor que nós sabemos dentro da nossa realidade, dentro das nossas melhores condições. Pode ser que a gente fracasse, pode ser que sim. Pode ser que não seja suficiente. Mas isso não é um motivo para nós desistirmos. Porque se a gente desiste, aí é que a ideia e o projeto nunca mais vêm ao mundo. Aí é que não acontece mais nada. Então, muitas vezes, o nosso melhor não vai ser mesmo suficiente. Primeiro porque existem sim pessoas que estão no mercado com melhores condições e a fazer melhor do que nós. E segundo porque o tempo também é o mestre e dita se vai fazer sentido, se é aquele momento, se não é. Mas nós não podemos desistir de fazer o nosso melhor. Porque se nós desistirmos de fazer o nosso melhor, nós não vamos conseguir fazer melhor do que nós estamos a fazer hoje. É engraçado porque às vezes eu penso, a Edu que acordou hoje de manhã não é a mesma Edu que está cá nesse momento. Sabem? A Edu que acordou de manhã e teve aquele corre todo é a Edu do passado. A Edu que está cá é a Edu do futuro da Edu do passado.
Mas para mim, nesse momento, é Edu do presente. E o facto de eu estar aqui a gravar mais um episódio, a continuar a fazer e entregar o meu melhor, está a fazer com que eu amanhã, se eu tenho que gravar novamente, eu vou continuar a fazer o meu melhor e eu vou fazer melhor do que eu fiz hoje. Pelo menos é a forma como eu tento ver e processar tudo isso, porque é um processo complicado. Não é um processo fácil, é um processo que é complexo de facto. E que muitas vezes requer de nós uma compaixão mesmo conosco, de reconhecer que nós estamos no processo. E reconhecer e ter compaixão conosco, com o nosso processo, com o nosso projeto, com o nosso caminho. Porque o nosso caminho ele pode sim ser diferente do das outras pessoas. Não só porque as outras pessoas têm melhores condições, não só porque as outras pessoas têm outras oportunidades e possibilidades que também é um aspecto, não é? Não só porque muitas vezes as outras pessoas têm vantagens que as colocam numa posição diferente. Tudo isso é válido. Mas também porque nós estamos a melhorar a cada dia. A cada dia que nós entregamos o nosso melhor, nós estamos a ficar melhor. Então, se nós, tudo bem, ter conhecimento de que existem sim pessoas em melhores condições é válido, mas reconhecer também que fazer o nosso melhor pode não ter sido suficiente naquele momento, mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso melhor, porque ele pode de facto ser válido amanhã ou depois, e se eu desistir eu nunca vou saber. Também é um ato de compaixão, é um ato necessário para comigo. Então, de verdade, é a forma como eu vejo isso, é a forma como eu encaro isso. E eu sei que por mais que, sei lá, eu não quero desencorajar-te, não é esse o meu objetivo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu quero que tu normalizes esse fracasso. Eu quero que tu admitas que sim, existem pessoas que estão em melhores condições, mas que isso não é desculpa para tu não continuares a fazer o teu melhor, ok? E nem que isso seja desculpa para nós, enquanto seres humanos mesmo, acharmos que nós temos o direito de desistir do nosso projeto porque existem pessoas que estão em melhores condições. Não. A régua é alta, eu já percebi. Mas eu vou utilizar a minha régua e comparar com o quanto eu cresci, evoluí, melhorei a cada vez que eu entreguei o meu melhor. Porque pode ser que o meu processo, a minha jornada, precise levar 10, 15 anos para eu começar a ver os resultados que na jornada de outra pessoa levou 2, levou 5 anos. Entendes? Então, fazer o nosso melhor é necessário. Aliás, eu acho que é a única opção que nós temos. A única opção que nós temos é entregar o nosso melhor no nosso projeto. Mas nós precisamos sim de reconhecer e de admitir que nem sempre esse melhor vai ser suficiente. Mas que se tivermos também as nossas métricas de sucesso bem definidas, vai ser um alívio. Primeiro, para nós não nos compararmos tanto com as outras pessoas e com aquilo que elas estão a fazer, mas também para nós não desvalorizarmos cada fracasso que nós temos. Para nós aprendermos com ele e continuarmos a melhorar. Vamos olhar e pensar, por que eu dei o meu melhor e não foi suficiente? Sabe? Por que mesmo dando o meu melhor nessa tarefa, dando o meu melhor nesse projeto, ele não teve o resultado que eu esperava? E como é que eu posso melhorar numa próxima? Não é para te desencorajar. É para quase que te acolher mesmo e te fazer entender que nós estamos todos nesse processo. Por mais que tu possas olhar para alguém e pensar que essa pessoa está num nível
muito mais elevado, e porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para alguém e nós pensamos, nossa, essa pessoa está num nível completamente diferente do meu. E sim, às vezes ela está. Mas, mesmo no nível que ela está, ela também enfrenta os fracassos dela. É interessante pensarmos por esse prisma, não é? Pensarmos que a outra pessoa pode estar num nível muito elevado, mas se ela realmente for uma pessoa ambiciosa, com grandes sonhos, e a cada nível que ela chega surgem novas possibilidades e oportunidades, são novas portas que abrem, então ela também tem os desafios dela que ela está a lidar. Ela tem os fracassos dela também, que ela entrega e dá tudo e aquilo não vai. Então, se nós pensarmos por esse lado, essa pessoa, ela não desiste. Ela não desiste. Por isso é que ela ficou em melhores condições muitas vezes. Não é? Por isso é que ela alcançou muitas vezes esse resultado. Eu pelo menos gosto de pensar por esse lado. Então, se essa pessoa não desiste, eu também não vou desistir. Eu vou continuar a fazer o meu melhor. Eu vou continuar a dar o meu melhor. Eu acredito que se nós pensarmos por esse prisma, pode ser que eu esteja completamente errada. De verdade, pode ser que eu esteja completamente errada nessa minha perspectiva. Mas hoje, atualmente, é a forma como eu vejo, como eu encaro para eu conseguir continuar e seguir com os meus projetos. Porque se eu pensar que não vai dar, que não faz sentido eu continuar, eu vou desistir. E é como eu disse, né? Se eu desisto, a ideia quer estar no mundo, quer ser colocada no mundo, porque ela sabe o poder que ela tem, ela vai encontrar outra pessoa. E eu não posso amanhã dizer, nossa, essa ideia era minha. Ou, por que eu desisti desse projeto? Então, vamos continuar. Nós estamos na arena, não é? Estamos no campo da batalha. Estamos ali a fazer o nosso melhor. Então, vamos continuar a fazer o nosso melhor. Porque, eventualmente, em algum momento, vai dar resultado. Pode não ter dado resultado a primeira, mesmo fazendo o nosso melhor. Mas em algum momento vai dar resultado. Então, se tu tiveres uma perspectiva, uma visão diferente sobre esse assunto, se de repente tu já tiveste alguma experiência, algum episódio na tua vida em que tu deste o teu melhor e não foi suficiente, eu quero saber como é que tu lidaste. Eu quero saber como é que tu ultrapassaste isso. Eu quero saber. E assim, eu não quero só saber se tu, nossa, eu venci, eu fui. Não. Se tu tiveres, sei lá, desistido, se tu tiveres colocado uma pausa, se tu tiveres ficado frustrada com o projeto, com a ideia, questionado o teu valor, o que for. Se tu te sentires confortável de partilhar, bora continuar essa conversa. Eu também quero saber como é que vocês do outro lado lidam com isso quando acontece, porque vamos ser sinceras. Às vezes essa frase de vai, faz o teu melhor, entrega o teu melhor, vai ser suficiente, vai dar resultado. Sem dúvida, se tu fizeres o teu melhor, tu vais colher os frutos. Às vezes tu não colhes os frutos. Às vezes não dá certo. Às vezes essa frase é só uma frase de incentivo mesmo para colocar-te aí e fazer. Mas às vezes chegas ali, bates com a cara na parede. Acontece. E daí? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente navega? Como é que a gente levanta depois dessa queda? Como é que está esse processo daquele lado? Eu, óbvio, vocês percebem, eu continuo a entregar o meu melhor. E essa é uma promessa de facto que eu quero fazer, e eu quero de facto prometer isso. Eu vou sempre chegar aqui e entregar o meu melhor dentro das minhas melhores condições. E cada vez que eu conseguir ter mais e melhores condições, acreditem, eu vou fazer mais e melhor. Eu não sei viver outro jeito. Se eu estou certa, se eu estou errada, não sei. Eu só sei que eu sei viver assim. Então,
pode ser que eu esteja completamente errada. E se tu achares que eu estou completamente errada, tá tudo bem. Diz ali, partilha, sabe? Vamos tirar a conversa daqui e levar a conversa para outros lugares, porque eu, de verdade, eu quero saber como é que vocês lidam também com esses dilemas do dia a dia, nesse percurso de busca de realização de um sonho, de tirar um projeto do papel, de fazer com que uma ideia ela ganhe vida. Esse processo não é fácil. E eu vejo muito isso pelas minhas clientes, o quão avanço e retrocesso, não é? O retroceder, a gente faz e vários ajustes e vários reajustes. E é um processo vivo. É um processo vivo. A gente precisa estar sempre a adaptar, a não deixar que aquilo nos leve para baixo, não deixar que aquilo nos leve para o poço. Às vezes a gente fica no poço um bocado e a gente sai do poço depois. Então é um processo, na minha visão, interessante. Mas pode ser que do teu lado não seja, ou que tu lides com isso de uma forma diferente. Ajuda as outras pessoas e ajuda-me a mim também a lidar com isso. Se tu tiveres uma experiência diferente ou um conselho pra gente lidar com isso aqui, deixa nos comentários. Nos comentários na plataforma onde tu estás, seja no YouTube, seja no Spotify, a gente pode continuar essa conversa. No Instagram, @EdlaneCardoso ou @SonharSemLimite_podcast. E também por e-mail, se for o caso, se tu quiseres ter partilhar uma coisa muito mais profunda e quiseres fazer pelo e-mail, também podes fazer pelo e-mail. Nós temos o e-mail do podcast, que é o sonharsemlimite@gmail.com. Ok? Todas as outras informações, se tiveres pelo Spotify, tá tudo aqui na descrição do episódio. A gente se vê, estrela, na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!